Carla Maris, eu sou professora de arquivologia da UNB e vou falar sobre preservação digital de acervos fotográficos pessoais. As fotografias são os documentos que estão presentes hoje em dia em todos os arquivos pessoais. São documentos que possuem uma especificidade, possuem uma linguagem própria, estão presentes em muitas áreas da nossa vida e têm um apelo muito grande, principalmente um apelo emocional. As fotografias nos arquivos, para serem consideradas documentos de arquivo, qualquer documento para ser considerado documento de arquivo precisa atender a determinadas características, que são principalmente estarem sendo acumuladas, produzidas e recebidas em função das atividades de um determinado órgão, instituição ou mesmo pessoa, independente do suporte. Então, as fotografias, se estiverem atendendo essas características, elas são consideradas documentos de arquivo. E podem estar nesse conjunto. Quando a gente fala dos arquivos pessoais, da mesma forma, para um conjunto arquivístico, para ser considerado arquivo pessoal, também tem que atender a essas praticamente as mesmas características. Então, serem acumulados, produzidos e recebidos em função das atividades de uma determinada pessoa. E nesse conjunto que uma pessoa gera, produz e recebe em função das suas atividades, normalmente nesse conjunto tem fotografias, estão contidas as fotografias, que são normalmente sobre a vida da pessoa, do titular. Pode ser só em relação à família do titular, pode ser também em relação à sua atividade profissional, mas são fotografias que estão sendo acumuladas ali no decorrer da vida da pessoa. Então, é um conjunto que merece ser preservado, que deve ser preservado. É um conjunto rico que mostra a vida, os acontecimentos, a memória de uma determinada pessoa. A fotografia, a partir de um determinado momento, começou a se democratizar. Essa democratização, ao longo do tempo, ela permitiu que mais pessoas tivessem acesso a produzir fotografias, mesmo antes da mídia digital, quando era analógica ainda, as máquinas foram ficando mais simples de mexer, mais baratas, menores, à medida que a tecnologia foi avançando, e isso foi permitindo a que mais pessoas tivessem acesso à produção de fotografias. Quando veio o meio digital, aconteceu da mesma forma. As câmeras, inicialmente, eram muito mais caras, eram mais difíceis de mexer, e com o tempo isso foi se popularizando. Com o avanço da tecnologia, as câmeras foram ficando mais acessíveis, mais fáceis de lidar, mais baratas, menores, e isso foi permitindo que as pessoas pudessem produzir mais fotografias. Quando veio, então, a junção da câmera com outros aparelhos, por exemplo, o celular, aí houve uma maior ainda produção de fotografias, e hoje em dia praticamente todo mundo tem acesso a uma câmera fotográfica e anda com ela o tempo todo e produz fotografias o tempo todo. Então as pessoas começaram a ter dificuldade de lidar com esse volume. Não conseguem lidar com o volume, não conseguem encontrar as fotografias, não sabem o que é importante preservar e não sabem como preservar. Então, a importância da gente pensar nessa preservação das fotografias digitais. Os usos da fotografia, basicamente os principais, a gente pode resumir, os usos são muitos, a gente tem praticamente em todas as áreas da vida, mas a gente pode resumir em basicamente esses: informar e comunicar, né? E uso para memória também. Informar e comunicar alguma coisa que você não sabe, que você não conhece, que você vai passar a conhecer vendo a fotografia, ou então a memória, lembrar, rememorar alguma coisa que você viveu.
Então, isso em linhas gerais, né? Então, vários autores trabalham isso, o uso da fotografia para memória, e a gente pode ver isso em muitos lugares. Aí vieram também as redes sociais. As redes sociais, elas têm como principal objetivo comunicar, divulgar. Não é preservar a fotografia, mas só que muita gente está usando com esse objetivo de preservar as fotografias. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, não, todas as minhas fotos estão lá na rede social, então eu sei onde está, eu sei achar, eu sei, se eu precisar eu vou lá e pego. Então, isso é um erro, um uso inadequado das redes sociais. O objetivo da rede social é comunicar, é divulgar, e é muito usado a imagem nas redes sociais, não só a imagem fotográfica, a imagem em movimento, desenhos, caricaturas, memes, imagens de várias maneiras. Mas a fotografia é muito utilizada na rede social e a rede social é muito utilizada para divulgar a fotografia também. Mas quando a gente coloca uma fotografia na rede social, ela já não é mais o original que a gente gerou. Ela perde qualidade, ela perde metadados, então ela já não é boa para preservar a fotografia. As redes sociais têm os termos de uso que são próprios de cada uma delas, então isso também tem que ser levado em consideração. As redes sociais às vezes terminam, param de existir, a gente às vezes não tem como tirar nossos acervos dela, às vezes até dá tempo, eles avisam, vai parar de funcionar no dia tal, e a gente tem tempo de fazer isso, mas às vezes não tem. E quando se a gente só tem a fotografia ali e vai precisar tirar dali para preservar, ela já é outra fotografia, já é diferente da que eu coloquei lá, da que eu produzi. Ela já é diferente do original que foi produzido por mim. Então, a rede social não tem como objetivo preservar as fotografias. É importante saber como preservar. Preservar é difícil e é caro, não é uma coisa intuitiva que a gente pode fazer sem se preocupar e vai fazendo automaticamente. É uma coisa que tem que ser pensada. É importante saber o que a gente quer preservar. Aí vem a importância de selecionar, definir o que deve ser preservado, definir critérios para essa seleção, o que eu quero manter, o que eu quero que fique com que objetivo. Então, se eu quero que fique para uma geração futura, o que eu quero que fique. Se eu quero que fique por algum outro motivo, o que eu quero que fique. Então, isso é importante. O que eu escolheria? Por exemplo, um critério pode ser esse. O que eu escolheria para publicar? O que eu escolheria para imprimir? Então, esse pode ser um critério. Então, esse pode ser também o que eu escolheria para guardar e para manter, para preservar. Então, é importante a gente saber o que a gente quer preservar. Não dá para preservar tudo, a gente precisa fazer seleção. Hoje em dia se gera muita fotografia, então aí vem também, por causa da quantidade, a impossibilidade de guardar tudo. Então é importante a gente saber o que, ter critérios, porque se a gente resolve que vai guardar tudo, a gente acaba não conseguindo guardar nada. Então é importante saber o que eu quero preservar. É importante a capacitação, é importante esclarecer as pessoas de como fazer essa preservação, que não é simples, que não é fácil. Então, no momento que eu já sei o que eu quero preservar, eu preciso saber como eu vou preservar, como eu vou manter o que eu quero preservar. Então, todas as opções têm riscos, sempre podem acontecer imprevistos. Então, a gente tem que fazer escolhas. E para fazer escolhas, a gente tem que saber ter informação, ter base para fazer essas escolhas. Com base em que eu vou decidir, com base em que eu vou escolher. A gente precisa capacitar o produtor da fotografia, porque a gente, influenciando na produção, a gente pode melhorar a preservação também. Então, é importante capacitar os produtores. É importante planejar como eu vou armazenar, como eu vou preservar, como eu vou fazer essas escolhas.
Qual recurso, quais recursos eu vou usar? A fotografia, ela ocupa mais espaço do que, por exemplo, um documento textual. Então, ela é mais difícil de ser armazenada, ela é mais difícil de ser preservada. E isso, como é mais difícil, a gente precisa prestar mais atenção em como que vai fazer essa preservação. Todas essas mídias da fotografia são muito frágeis, digitais de uma maneira geral, não só de fotografia. Nenhuma chega a ter o tempo de duração, por exemplo, de um papel. Então, esse é um dos motivos de ser problemático também. O celular não é o lugar adequado para manter as fotografias, nem então, uma possibilidade é tirar do celular. Quando a gente vai baixar, vai mudar de lugar, a gente precisa também saber fazer isso, renomear as fotografias, tirar, por exemplo, de um cartão de memória, descarregar no computador. Então, precisa cuidar disso também. A gente tem recursos, algumas estratégias de preservação, mas a gente precisa saber que nada é garantido. Então, por exemplo, um repositório digital confiável é mais difícil para uma pessoa, para um arquivo pessoal. É mais fácil ter numa instituição. A gente pode usar HD externo, mas aí ele precisa ser espelhado. Tem que ter em mais de um lugar. A nuvem, existe nuvem gratuita, existe nuvem paga, mas a gente precisa saber que elas estão sujeitas à lei do país de origem. Fazer migração, dependendo do suporte que está, eu preciso ir fazendo migração. Planejar o espaço que vai ocupar, de acordo com a produção, eu posso fazer uma projeção também do espaço que vai ocupar, ver os procedimentos, ver os equipamentos. Então, tudo isso é bem complicado. Eu preciso garantir a autoria, garantir a proveniência, garantir a relação orgânica, e isso a gente consegue garantindo o documento original. Se a gente não sabe qual é o documento original, isso é mais difícil. Eu preciso também garantir o contexto, porque o contexto vai definir e vai facilitar também a organização. E para utilizar as fotografias, é importante que eu saiba a organização e a relação orgânica do conjunto documental, do acervo, para eu ter o acesso à informação e não ficar tudo perdido, tudo misturado. Então, é importante a gente garantir essas coisas para poder também ter acesso ao acervo, porque não basta preservar, a gente precisa preservar e saber como utilizar o acervo, né? Então, a gente precisa esses cuidados também. E a gente tem que perceber o importante papel que a fotografia tem para a transmissão da memória, no sentido de conservar as informações, estabelecer as relações do passado com o presente. As imagens permitem lembrar de eventos, lembrar de tempos e situações, recordar coisas que não existem mais. Então, ela vai ajudar a contar a memória das famílias. Então, é importante preservar esse patrimônio digital, porque no analógico a gente sabe que eram geradas poucas fotografias, então a gente pode perceber que ficavam poucas imagens, pouca coisa, mas se a gente não cuidar do digital, a gente corre o risco de não ficar nada, e aí vai ser uma perda muito maior. Então, por isso é importante também a seleção, porque com a seleção a gente não está eliminando para perder material, a gente está eliminando para garantir que o que a gente acha importante vá realmente ficar. A gente vai cuidar de como preservar e como ele vai realmente. Então, a gente vai reduzir para preservar. Aí eu deixo para vocês os meus contatos de Facebook, de Instagram, e a gente pode, site, o grupo de pesquisa também, o e-mail, e a gente pode conversar melhor sobre esse assunto em outros locais, em outras redes, em outros canais. Eu agradeço